Biblioteca dos Pioneiros. O Jogo da Vida. Por James White. Exposição de Daniel 2, versos do 31 ao 44. Cremos solenemente que Deus planejou que sua palavra fosse compreendida, mas não sem examinar as Escrituras, comparar uma parte com outra e orar fervorosamente por aquele Espírito que nos guia à verdade, que a princípio inspirou homens santos a escrever. Para chegar ao conhecimento da verdade, devemos possuir um espírito infantil e ensinável, e então orar muito por auxílio divino. O abençoado Jesus disse: Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Assim seja, Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11, versos 25 e 26. Não concordamos com alguns que dizem que as profecias não podem ser compreendidas. A revelação é algo que se torna conhecido e, claro, deve ser compreendido. Um homem pode dizer, com razão, que não entende as profecias, mas afirmar que elas não podem ser compreendidas é outra coisa, e aquele que diz isso deve ser infiel em seus princípios. Não que ele rejeite toda a revelação, mas ele virtualmente nega que uma parte da Bíblia seja uma revelação. Alguns homens que denunciam a infidelidade com mão implacável nos dizem que não podemos compreender as profecias. O que é isso senão infidelidade? Devemos, humildemente e com fé, buscar o auxílio do Espírito Santo para nos dar entendimento e, nessa luz, examinar as Escrituras para saber qual era a mente do Espírito que as inspirou, e não buscaremos em vão. Examinaremos agora o segundo capítulo de Daniel e, por uma questão de brevidade, começaremos com o versículo 31. Versículos 31 ao 36. Tu, ó Rei, vistes, e eis uma grande imagem. Esta grande imagem, de excelente esplendor, estava diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Tu viste, até que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a imagem nos seus pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Então foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se tornaram como a palha das eiras de verão, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. E a pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e contaremos a sua interpretação perante o rei. Desejamos aqui indagar, onde a pedra atingiu a imagem? Sobre os seus pés. Teremos ocasião de nos referir a esse fato novamente. Tu, ó Rei, és Rei de reis, porque o Deus do céu te deu reino, poder, força e glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, ele entregou em tuas mãos, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és esta cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior a ti. E um terceiro reino de bronze, que dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro. E quanto aos pés e dedos que viste, parte de barro de oleiro e parte de ferro, o reino será dividido. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será quebrantado. E enquanto viste ferro misturado com barro de lodo, eles se misturarão com a semente dos homens, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído. Versículos 37 e 38. Tu, ó Rei, és Rei de reis, porque o Deus do céu te deu um reino, poder, força e glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu ele entregou em tuas mãos, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, ou, teu reino é, esta cabeça de ouro. Babilônia foi o primeiro reino do Império Universal. Foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé. Veja Gênesis 10, versos 8 a 10. Durou quase 1700 anos, embora sob diferentes nomes, às vezes chamada de Babilônia, às vezes de Assíria e às vezes de Caldeia. Estendeu-se de Nimrod a Belsazar, que foi seu último rei.
Verso 39, primeira parte. E depois de ti se levantará outro reino, inferior a ti. Que reino sucedeu à Babilônia? Veja capítulo 5, verso 28. Teu reino Babilônia está dividido e entregue aos medos e persas. Então, o reino medo-persa foi o segundo reino universal e é representado pelo peito e pelos braços de prata. Verso 39, última parte. E um terceiro reino de bronze se levantará, o qual dominará sobre toda a terra. Que reino era este? Veja capítulo 8, versos 5 a 7 e 21. Aqui aprendemos que a Grécia conquistou o reino medo-persa e se tornou um reino de império universal. Isso ocorreu sob Alexandre. Aqui, então, temos o terceiro reino, que é representado pelo bronze da imagem. Versículo 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro esmiuça e subjuga todas as coisas, e como o ferro quebra tudo isso, ele quebrará em pedaços e esmagará. Que reino é este? É geralmente admitido como o reino romano. É um reino universal, isto é, quebrará em pedaços tudo que o precedeu. Somente Roma responde à descrição. Ela tinha um império universal. Veja Lucas 2, verso 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo fosse recenseado. Quem foi César Augusto? Um imperador romano. Aqui, então, temos o quarto reino, representado pelas pernas de ferro. Verso 41, primeira parte. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, o reino será dividido. Qual reino será dividido? O quarto reino. O Império Ocidental de Roma, entre os anos 356 e 483 d.C., foi dividido em 10 divisões, ou reinos. 1. Os Hunos, na Hungria, 356 d.C. 2. Os Ostrogodos, na Mísia, 377 d.C. 3. Os Visigodos, na Panonia, 378 d.C. 4. Os Francos, na França, 407 d.C. 5. Os Vândalos, na África, 407 d.C. 6. Os Suevos e Alanos, na Gasconha e Espanha, 407 d.C. 7. Os Burgúndios, na Borgonha, 407 d.C. 8. Os Érulos e Rúgios, na Itália, 476 d.C. 9. Os Saxões e Anglos, na Grã-Bretanha, 476 d.C. 10. Os Lombardos, na Germânia, 483 d.C. Assim, o reino foi dividido conforme designado pelos 10 dedos dos pés. Versículo 41, última parte. Mas haverá nele a força do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. O poder romano ou do ferro, através da influência e autoridade do papado, ou Roma papal, estendeu-se entre o barro para se misturar com ele, e assim manteve a força do ferro. Versículos 42 e 43. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim o reino romano será por uma parte forte e por outra frágil. E quanto ao que viste ferro misturado com barro de lodo, eles os romanistas se misturarão Roma papal com a semente dos homens, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Como exatamente tudo isso se cumpriu? O romanismo, ou a Igreja Romana, embora tenha se misturado com todas as nações, não se misturou com elas, mas manteve sua autoridade sobre seus súditos, sob qualquer governo em que estivessem localizados, de modo que a autoridade de Roma foi sentida por todas as nações onde seus súditos foram misturados com a semente dos homens. O quarto reino, ou romano, é perpetuado, embora dividido. Versículo 44. E nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, e o reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Faremos bem em observar com atenção. Primeiro, a quais reis, ou reinos, se refere aqui. Certamente, eles são os 10 reis do quarto reino dividido, pois são o assunto do discurso.
E, segundo, o reino estabelecido. É o quinto reino universal, e nunca será destruído e deixado a outros povos. Trata-se, portanto, do reino imortal. Os súditos não passarão de um conjunto de governantes para outro, como aconteceu com os 4 reinos anteriores. Em relação ao quinto reino, estabelecido pelo Deus do céu, há pelo menos 2 visões gerais. Uma delas é que se trata do reino da graça, que deveria crescer até encher toda a terra, pois, dizem aqueles que defendem essa visão, a pedra deveria rolar e crescer até se tornar uma grande montanha e encher toda a terra. Infelizmente para essa visão, porém, não há uma palavra de testemunho bíblico que a sustente. A outra é a visão bíblica, como segue. Estavas vendo, até que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a imagem nos seus pés, que eram de ferro e barro, e os esmiuçou. Então foram o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, juntamente esmiuçados, e se tornaram como a palha das eiras de verão, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles, e a pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha, e encheu toda a terra. Capítulo 2, versos 34 e 35. Observe bem os eventos aqui relatados. A pedra quebra a imagem, e ela se torna como a palha das eiras de verão, e o vento a leva embora de modo que não se encontra lugar para ela. Todos os reinos terrestres são quebrados e deixam de existir. Então a pedra se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Esta visão do assunto está em perfeita harmonia com o testemunho do Antigo e do Novo Testamento. Mas gostaríamos de perguntar àqueles que ensinam que o reino da graça foi estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo há 1800 anos. Deus não tinha um reino da graça antes do primeiro advento de Cristo? Se não, então Enoque, Noé, Ló, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e os profetas pereceram sem esperança, pois certamente nenhum homem pode ser salvo sem a graça. Mas vamos examinar este assunto um pouco mais a fundo. Onde a pedra atingiu a imagem quando a atingiu? Não na cabeça, Babilônia, nem no peito e braços, Média e Pérsia, nem no ventre e coxas, Grécia, nem ainda nas pernas, Roma pagã, como deveria ter sido, se o reino foi estabelecido no primeiro advento de Cristo. Onde, então, a pedra atingiu a imagem? Sobre os seus pés. Agora, ele não podia ferir os pés antes que eles existissem, e eles não existiram até várias centenas de anos após a crucificação de Cristo, até que o quarto reino, ou reino romano, fosse dividido, o que, como vimos, só ocorreu entre os anos 356 e 483 depois de Cristo. Mas que o reino não foi estabelecido em certos períodos mencionados no Novo Testamento, ficará claro pelo exame de algumas passagens. Ele não foi estabelecido quando nosso Senhor ensinou seus seguidores a orar, venha o teu reino. Deve ter sido futuro então. Novamente, a mãe dos filhos de Zebedeu entendeu que era futuro quando desejou que nosso Senhor concedesse que seus 2 filhos pudessem sentar-se, um à direita e o outro à esquerda no teu reino. Ainda era futuro quando nosso Senhor comeu a última Páscoa. Veja Lucas 22, verso 18. Eu vos digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, não tinha chegado. Vejamos se isso aconteceu quando Cristo estava pendurado na cruz. Veja Lucas 22, verso 42. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Assim, até a sua morte, ao que parece, seu reino não havia sido estabelecido. Mas ele não o estabeleceu antes de sua ascensão ao céu? Veja Atos 1, verso 6. Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Ainda não. Agora veja 1 Coríntios 15, verso 50. Digo, porém, isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso resolve a questão de que o reino de Deus não será estabelecido até que os santos se revistam da imortalidade, ou não até que entrem no estado imortal, que Paulo nos diz, versículo 52, é ao som da última trombeta, e o apóstolo nos diz, 2 Timóteo 4, verso 1, que o Senhor Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
E novamente ele nos diz, Atos 14, verso 22, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e este discurso foi feito àqueles que já eram cristãos, e mostra que o reino de Deus ainda era futuro, na opinião do apóstolo. O reino é uma questão de promessa. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tiago 2, verso 5. Ainda está por vir. Não temais, pequeno rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino. Mas quando será estabelecido o reino de Deus? Veja Mateus 25, versos 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, e somente então, o reino de Deus será estabelecido, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A exibição em miniatura do reino de Deus na transfiguração, Mateus 16, versos 27 e 28, e Mateus 17, versos 1 a 5, tem como objetivo mostrar a natureza do reino e quando ele será estabelecido. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão de modo algum provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Até que vejam o reino de Deus. Lucas 9, verso 27. Esta promessa foi cumprida em breve no monte. E depois de 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, Pedro, respondendo, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. 1. Jesus Cristo apareceu ali em sua própria glória pessoal. Seu semblante brilhava como o sol, e suas vestes eram brancas como a luz. 2. A glória do Pai estava ali. Era uma nuvem brilhante da glória divina, da qual saía a voz do Pai. 3. Moisés e Elias apareceram. 1. O representante daqueles santos que ressuscitarão na vinda de Cristo e serão revestidos de glória. O outro, Elias, o representante daqueles que estarão vivos e serão transformados na aparição de Cristo. 4. O uso que os apóstolos fizeram da cena. O apóstolo Pedro foi uma das testemunhas, e em vista da importância do reino de Cristo, ele, em sua segunda epístola, deu à igreja de todas as eras vindouras instruções sobre como garantir uma entrada abundante no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade? Ele diz que isso aconteceu quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, versos 16 a 18. Esta cena foi uma demonstração da segunda vinda pessoal e gloriosa de Cristo, e mostra que o reino será imortal quando estabelecido, e que será estabelecido no período da segunda vinda e ressurreição dos justos. Mas é apresentada como uma objeção à visão aqui apresentada, que nosso Senhor disse: O reino de Deus está dentro de vós. Mas observe a pessoa a quem se dirige. E, quando interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, versos 20 e 21. Nosso Senhor quis dizer que o reino de Deus estava dentro dos fariseus? Certamente que não. Ele diz sobre eles: Fechais aos homens o reino dos céus, pois nem entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23,
verso 13. Mas Nosso Senhor pretendia ensinar que o reino estava então entre eles? Se sim, por que ele contou uma parábola no capítulo 19, verso 11 em diante, para desiludir as mentes do povo, porque pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente? Ele ensina claramente nessa parábola que eles não deveriam esperar o reino de Deus até que ele retornasse do céu, ocasião em que recompensaria seus fiéis servos, mas diria, ao mesmo tempo: Aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos diante de mim. Entendemos que nosso Salvador ensina em Lucas 17, que sua vinda e reino não serão com aparência exterior ao mundo descrente, e que, enquanto aqueles que aderem às visões espirituais deste assunto dirão: veja aqui, ou veja ali, a primeira coisa que sabem é que está sobre eles. Os céus inteiros brilham com a sua glória, e a terra treme diante da sua presença. E dirão a vocês: vejam aqui, ou vejam ali. Não vão atrás deles, nem sigam. Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Versículos 23 e 24. Admitimos que a frase reino dos céus nem sempre se refere ao reino futuro e imortal, mas, em tais casos, deve ser entendida de modo a harmonizar-se com as declarações claras de Cristo, Daniel, Paulo e Pedro, já apresentadas. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, etc. Mateus 25, verso 1. Esta parábola se aplica à história daqueles que ouvem o evangelho do reino e que podem se tornar súditos do reino. Porque o reino dos céus é como um homem que viaja para um país distante. Capítulo 25, verso 14. Isso se refere a Cristo, que será rei do futuro reino. A parábola do grão de mostarda e do fermento representa a graça de Deus nos homens, o que torna necessária a preparação para constituí-los súditos do reino. Por isso é chamada de reino dos céus em relação ao resultado. Diríamos o mesmo de Romanos 14, verso 17. Cristo pregou que o reino dos céus estava próximo. Mateus 4, verso 17, Marcos 1, verso 15. Mas, próximo, nessas passagens vem da palavra grega exike, que significa se aproximou. Estava então próximo no sentido de ser o próximo a vir. Qual reino estava próximo quando a Babilônia estava no poder? O Medo Persa. Por quê? Porque era o próximo a vir. Qual reino estava próximo quando o Medo Persa estava no poder? O grego, porque era o próximo a sucedê-lo. Qual reino estava próximo quando a Grécia estava no poder? Roma, porque era o próximo a vir, como um reino de império universal. Qual reino está próximo quando Roma está no poder? O reino eterno de Deus. Por quê? Porque esse é o próximo reino de império universal. Paulo ensinou a seus irmãos em 2 Tessalonicenses 2, verso 2, que o dia de Cristo não estava próximo, mas a palavra grega traduzida como próximo neste caso é enestekin, colocar em, ou sobre, estar perto, iminente. Neste caso, Paulo não queria que seus irmãos acreditassem que o dia de Cristo era iminente, ou que viria imediatamente em seus dias, enquanto no outro caso o reino do céu se aproximava, como o próximo império universal. Os distintos ofícios de nosso Senhor Jesus Cristo são profeta, sacerdote e rei. Não há dois que sejam preenchidos ao mesmo tempo, mas eles se sucedem. Aqueles que têm todos os três cumpridos ao mesmo tempo confundem completamente o claro testemunho das Escrituras. Na vida e ministério de Cristo na terra, ele foi um profeta, ou mestre. Disse Moisés: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronômio 18, verso 15. E Pedro, falando de Cristo, testifica que Moisés disse com razão: Cristo ascendeu ao céu para ser sacerdote. Temos um sumo sacerdote tal, diz Paulo, que está assentado à direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário, etc. Hebreus 8, versos 1 e 2.
Que ele não foi sacerdote enquanto esteve na terra é declarado positivamente no versículo 4. Porque, se estivesse na terra, não seria sacerdote. O livro de Hebreus situa o sacerdócio de Cristo no santuário celestial. E quando seu ofício sacerdotal estiver cumprido, ele deporá suas vestes mansas e sacerdotais e vestirá suas vestes e coroa reais, para cavalgar para a destruição de seus inimigos e a salvação de seu povo. Então, haverá em sua vestimenta e em sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Leia o testemunho do anjo a Maria. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, versos 32 e 33. Ao falar do trono de Israel, o profeta diz: Eu o derrubarei, 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 e ele não existirá mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e eu o darei a ele. Ezequiel 21, verso 27. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, ele respondeu: Para isso nasci. A terra restaurada será o território do seu reino. Paulo, ao falar da promessa da terra feita a Abraão, diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Ele não diz, e as descendências, como se referissem a muitas, mas como a um só, e a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3, verso 16. Abraão não tinha herança na terra, e Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Mas a promessa será cumprida gloriosamente no reino imortal. Cristo dirá: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este mundo foi originalmente feito para o homem, mas o primeiro Adão, tendo perdido, juntamente com a sua vida, o segundo Adão veio para comprar tanto um quanto o outro. Em sua segunda vinda, ele redimirá a possessão adquirida. Ele ressuscitará os santos adormecidos e transformará os justos vivos. Ele removerá a maldição e seus efeitos da terra, e a restaurará à sua glória edênica. Este será o território do seu reino. Então Abraão e Cristo compartilharão a promessa e todos os que são da fé serão abençoados com o fiel Abraão. Então, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno. Os santos do Altíssimo tomarão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Daniel 7, versos 18 e 26. Os santos imortais serão os súditos do reino eterno de Deus. A nova Jerusalém, que é de cima e é livre, descerá de Deus do céu e será a metrópole do reino imortal. Abraão esperava por esta mesma cidade que tem 12 fundamentos. E a santa lei de Deus que deve ser guardada aqui, como a condição moral para entrar na cidade, para desfrutar do direito à árvore da vida, será sem dúvida a lei eterna do reino. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Agora vem a pergunta: em que período da profecia estamos agora? Estamos no reino da Babilônia, sob a cabeça de ouro? Não. Isso já passou há muito tempo. Estamos no Império Medo-Persa? Há muito tempo esse reino foi contado com as coisas passadas. Estamos na Grécia? Isso também foi contado e concluído há mais de 2000 anos. Estamos em Roma em seu estado indiviso, ou nas pernas de ferro? Não. Há muito tempo que esse império caiu. Onde estamos, então? Abaixo entre os pés e dedos dos pés. Há quanto tempo surgiram essas divisões, que constituem os pés e dedos dos pés? Quase 1400 anos. Quase 1400 anos viajamos no estado dividido do Império Romano. Onde a pedra atinge a imagem? Sobre seus pés. Onde estamos agora? Nos pés. O que acontece quando a pedra atinge a imagem? Ela é toda quebrada em pedaços, e torna-se como a palha das eiras de verão, e o vento a leva embora, de modo que não se encontrará lugar para ela.
Então será estabelecido o reino eterno de Deus, que jamais será destruído.